Senhores ministros, eu chamo agora o habeas corpus 186-621, relator ministro Edson Fachin, paciente MS-BS, impetrante Bruno Espineira Lemos, coator STJ. Haverá sustentação oral pela paciente, a doutora Cristiane Damasceno Leite Vieira, e pelo Ministério Público Federal falará o doutor Wagner Natal Batista. Com a palavra o ministro Edson Fachin. Este era um caso, eu acho que estava em destaque, né? Que estava no virtual, né, ministro Fachin, e eu pedi destaque, mas o melhor é que nós comecemos pelo começo, né? Quer dizer, de fato, que Vossa Excelência faça o relatório, haja sustentação oral e prossigamos. Pois não, presidente. É o que temos feito em caso de destaque e, portanto, passa ao relatório, registrando que se trata de habeas corpus impetrado em favor de Maria do Socorro Barreto Santiago, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Consta dos autos que a paciente, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, está presa preventivamente desde 27 de novembro de 2019, tendo sido denunciada em 10 de dezembro de 2019 pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da denominada Operação Faroeste, que investiga a atuação de suposta organização criminosa composta por advogados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia como intermediadores de venda de decisões judiciais e por desembargadores e juízes do referido tribunal, a fim de forçar agricultores da região do oeste baiano a realizarem acordos sob pena de perderem suas terras, acrescentando-se a isso o uso de laranja e empresas para dissimulação. Em 6 de maio de 2020, houve o recebimento da denúncia oferecida contra a paciente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Neste habeas corpus, que é o quarto impetrado em favor da hora paciente neste Supremo Tribunal Federal, os habeas corpus anteriores 183013, 183231 e 184424 foram indeferidos por serem substitutivos de agravo regimental, mas neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inicialmente que o writ deveria ter sido distribuído livremente, tendo em vista que os anteriores não foram conhecidos. Alegam ainda que o decreto de prisão preventiva é genérico e se mostra eivado de vício de fundamentação, já que, em suma, não houve a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a imposição e a manutenção da prisão da acusada. Afirma outro sim que a liberdade da paciente não coloca em risco ato processual algum a ser praticado, visto que já foram coletados os indícios para a propositura da ação penal, já houve busca e apreensão e o afastamento do exercício do cargo ocupado, sendo ainda favoráveis às condições pessoais, de modo que se impõe a alteração do seu status libertatis. Aduzem também que, em face do quadro atual da pandemia da Covid-19, a paciente deve ser colocada em liberdade nos termos da Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Argumentam, além disso, que há excesso de prazo da prisão cautelar em decorrência do lapso temporal transcorrido desde a sua efetivação. E assim requerem, ao final da impetração, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar em conjunto com outras medidas cautelares com base nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça prestou informações, assim também a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A Procuradoria da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem, em parecer que, em sua ementa, traz, dentre outras, afirmações nesse sentido, dentre elas,
a de que não foi demonstrada flagrante ilegalidade quanto à decretação e à manutenção da preventiva pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, expressamente fundamentada a medida em elementos concretos a delinearem a gravidade dos fatos e a necessidade da segregação. Assevera ainda que as condutas ocorreram até próximo da prisão, somente cessando com a medida extrema. E, por fim, que a paciente descumpriu, em plena fase ostensiva da investigação, a anterior medida mais branda de não manter contato com servidores do Tribunal de Justiça da Bahia e, portanto, assim, o Ministério Público opina pelo não conhecimento e, se conhecido, o habeas pela denegação da ordem. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra agora, para a sustentação oral, em nome da paciente, a doutora Cristiane Damasceno Leite Vieira. Boa tarde a todos, a ministra Carmen Lúcia, cumprimento a todos os ministros e a ministra na pessoa do nosso presidente Gilmar Mendes da turma, o representante do Ministério Público. Nós estamos aqui em nome da paciente Maria do Socorro. O julgamento de hoje retrata um constrangimento ilegal consubstanciado na prisão de uma desembargadora ex-presidente junto ao Tribunal de Justiça há 1 ano e 5 meses, 18 meses de prisão vão se completar nos próximos dias. Qual foi o motivo da prisão? O excelentíssimo ministro Fachin deixou claro que foi um suposto descumprimento de contato com o gabinete dela, e assim que ela entrou em contato com o gabinete, foi informada pela servidora Ana que havia tido uma busca e apreensão e que não poderiam falar pelo telefone, a ligação foi interrompida imediatamente pela paciente, o que demonstra claramente que, quando ela tomou o conhecimento do fato, ela interrompeu qualquer contato e nenhuma notícia foi passada. Então, a partir daí, a prisão dela vem sendo mantida com essa simples alegação de violação à conveniência da instrução criminal. Acontece que os decretos de prisão e os de prorrogação, eles vêm se fundando uma confusão entre o mérito e o direito de liberdade da paciente. As prorrogações, elas vêm se fundando na gravidade das ações e não estão apreciando os verdadeiros fundamentos da prisão, que estão lá no 311, 312, 313 do CPP. Não deixa-se claro nas decisões, apesar de ter que se apreciar a gravidade na hora de uma prisão, esse não pode ser um elemento abstrato para que você mantenha uma ex-presidente de um tribunal de justiça que prestou serviço 40 anos à magistratura, há 1 ano e 5 meses presa. Inclusive, essa turma, quando julgou o agravo regimental no habeas corpus 179, 859 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, deixa claro que não pode haver, no fundamento da prisão, confusão entre o direito de liberdade e o mérito. E eu peço o Vênia aqui para poder ler esse pequeno trecho, para poder deixar evidenciado o cuidado que o julgador e o zelo que ele tem que ter com relação ao direito de liberdade. É preciso reafirmar o entendimento de que a prisão cautelar e o mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico quanto a valoração deste substrato não devem se embaralhar no âmbito de diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. E é exatamente isso que acontece nessa ação penal. De forma reiterada, os decretos de prorrogação têm mostrado que a gravidade abstrata, que já nós temos conhecimento de súmulas do STJ nesse sentido, é que fundamentam o decreto prisional dessa prisão, que já se constitui uma antecipação de pena. Porque, pasmem, senhores ministros e senhora ministra, daqui a alguns meses já poderemos pedir para a desembargadora, no pior cenário, uma progressão de regime.
é de se deixar claro também que hoje ela é a única desembargadora presa na ação 940. Os outros 3 desembargadores que estão com ela nessa ação penal sempre se mantiveram em liberdade. Então, a defesa realmente se indigna com a possibilidade de uma ex-presidente com quase 70 anos de idade ainda permanecer presa com um fundamento que confunde o mérito com o direito de liberdade. E aqui eu também quero deixar evidente que a principal delatora nessa ação penal, que foi presa numa ação controlada e que delatou, e a partir daí é que ganhou a liberdade, e está em liberdade há mais de 4 meses, que tinha imersão dentro dessa organização criminosa, acaba nos demonstrando que delatar é o verdadeiro caminho para você ganhar a liberdade. Porque, na verdade, esse é o modus operandi que foi instalado dentro do Brasil depois da Lava Jato. A Lava Jato ela criou um novo paradigma para a prisão em crimes intelectuais e de macrocriminalidade. Se você delatar, você pode ganhar a liberdade, e a Faroeste, infelizmente, replica os mesmos moldes da Lava Jato. E isso nos traz extrema perplexidade. Assim, admitir que manter a paciente Maria do Socorro, ex-presidente de um tribunal de justiça, onde exerceu magistratura por aproximadamente 40 anos, com reputação irretocável, pessoa idosa, com quase 70 anos, portadora de comorbidades, em uma prisão insalubre, em meio à pandemia, é o mesmo que defender a tortura física e psicológica, relevando por completo todos os princípios e normas que devem nortear um Estado democrático de direito resguardado por essa Corte. A instrução criminal dessa ação penal ela já está em curso, as testemunhas de acusação já foram ouvidas e iniciaremos nessa quinta-feira a oitiva das testemunhas de defesa, que são 120. Ainda temos ainda o interrogatório dos réus. Então, a pergunta que a defesa faz é até quando a prisão da desembargadora Maria do Socorro vai perdurar? Que gravidade é essa de uma ligação que foi interrompida sem passar uma informação importante, deve deixar uma magistrada que prestou serviço 40 anos dentro de uma prisão, enquanto que uma delatora que confessou o fato criminoso já está em casa em prisão domiciliar. Como bem colocou o ministro Fachin, outras medidas cautelares já foram aplicadas, ela está afastada do cargo, tem bens que foram arrestados, então não existe motivo para poder deixar a desembargadora presa há 1 ano e 5 meses. Existe aí um esvaziamento total do risco de liberdade dessa senhora de 70 anos. Até porque esse fato que ensejou a prisão dela, senhores ministros e senhora ministra, já fazem 1 ano e 5 meses. Do mesmo jeito que os fundamentos da prisão, eles nascem, eles também morrem. Essa oradora já é professora há 16 anos de processo penal e, sinceramente, eu já não sei mais como explicar para os alunos, quando a gente fala de prisão preventiva, quais são os fundamentos que devam manter uma pessoa dentro da prisão. E, já me encaminhando para o final, essa excepcionalidade da prisão provisória me faz lembrar uma frase que o ministro Napoleão disse numa sessão antes de se aposentar recentemente, que peço aqui venha para ler rapidamente. Será que as medidas alternativas do 319 são para inglês ver? Se as medidas cautelares têm por objetivo anunciar como o Brasil é avançado em matéria de repressão penal, mas na hora de fazer valer, sempre voltamos ao tradicional, que é o aprisionamento preventivo. Hoje temos um sistema prisional com 820 mil pessoas e 41% de pessoas hoje em prisão provisória que estão presas. A defesa entende que não. Essa defesa tem a certeza e a confiança que essa corte, uma corte justa, uma corte que resguarda a dignidade da pessoa humana e Estado democrático de direito, vai reafirmar o que vem decidindo reiteradamente, de que a prisão preventiva é uma exceção. Por fim, vossas excelências, é o que a defesa pleiteia, a revogação da medida prisional preventiva, ou subsidiariamente, do jeito que vossas excelências entenderem, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, substituindo essa prisão, pelo menos, por uma prisão domiciliar. A defesa agradece por a oportunidade de ser oradora nessa corte. Muito obrigado, doutora Cristiane, e passo a palavra ao doutor Wagner Batista.
senhores ministros, a hora paciente, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, teve a preventiva decretada pelo Pleno Superior Tribunal de Justiça da Operação Faroeste, referente à quadrilha atuante na grilagem de terras no interior baiano, tendo um grupo criminoso, cooptado servidores, juízes e embargadores, quanto a procedimentos e processos judiciais de interesse da quadrilha. Os acusados, Adailton Maturino, Antônio Roque, Gessiano Maturino, Márcio Duarte, Sérgio Humberto e a hora paciente, a desembargadora Maria do Socorro, estão sendo processados a par de outros denunciados que se encontram presos preventivamente no bojo da ação penal 940 do STJ. Essa ação penal apura a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa contra 3 núcleos de investigados. O núcleo judicial, onde operavam desembargadores, magistrados, servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. O núcleo causídico tinha advogados fazendo a intermediação entre os julgadores e produtores rurais. E o núcleo econômico, que contava com produtores rurais, todos com a manifesta intenção de negociar decisões, em especial para legitimação de terras no oeste baiano, sendo que, de fato, conforme elementos colhidos na investigação, de fato, correram negociadas condicionantes de decisão do Tribunal de Justiça. A inicial acusatória descreveu que Gesinaldo Brito, Jairagari, Maria da Graça Osório, Sérgio Humberto, Márcio Braga, Marivaldo Moutinho e a paciente atuaram de 3 de julho de 2013 a 19 de novembro de 2019, no exercício da judicatura, contando com o apoio de seus operadores Antônio Roque, Carla Leal, Júlio César e Márcio Duarte, para atender os interesses do grupo liderado por Adailton Maturino e seus comparsas, Gessiane, José Walter e seu filho Joilson, todos integrantes da mesma organização criminosa, tendo como epicentro a disputa judicial por valiosas glebas de terra situadas no oeste da Bahia, com recursos que atingem R$1 bilhão. A par da ação penal 940, outras lides penais, exemplos das ações penais 953 e 965, bem como novos inquéritos, estão em curso no STJ, sendo que a hora paciente figura em outras lides penais nesse contexto. A preventiva da hora paciente foi decretada diante de elementos que ela, enquanto presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, não teve qualquer pudor no julgamento de recurso administrativo em 2015 para garantir sobrevida à portaria 105 da Corregedoria das Comarcas do Interior, anulada posteriormente pelo CNJ. Ao julgamento desse recurso administrativo, se seguiu a expedição desastrosa de ofício, mesmo sem a publicação da decisão para os mais variados organismos do Sistema de Defesa Social, de modo a causar temor ao que ousasse confrontar o plano criminoso de Adailton Maturino. Isto mesmo, senhores ministros. A paciente foi presidente de uns tribunais de federação e, usando dessa qualidade, já cometia crimes. Ainda a paciente, mesmo quando findou o seu mandato na presidência do Tribunal de Justiça, procurou revogar medida liminar proferida em agravo de instrumento, beneficiando assim o grupo criminoso, deixando claro a impossibilidade de qualquer êxito do tipo de ação contra quem não circunvasse o interesse da quadrilha. Esse fato específico é objeto de nova denúncia recebida pelo STJ, quanto a paciente que teria vendido a decisão pelo valor de R$400 mil. A paciente tem no seu genro Márcio Duarte, ativo operacional, cuja missão é captar vantagens devidas para ela em troca de decisões judiciais, no desenho estrutural de dissimulação patrimonial, cuja fenda foi aberta com medida de busca e apreensão em desfavor dela, ao passo que, na tentativa de bloqueio de bens em desfavor daquele, apenas foram localizados alguns reais. E há elementos de prova quanto a paciente ter movimentado R$1.790.000 de origem
sem origem ou destino declarados, tendo ainda em seu poder uma centena de joias, 162 obras de arte e aproximadamente R$100 mil em dinheiro vivo, escritura de diversos imóveis, tudo a demonstrar a busca de simular ativos criminosos provenientes de venda de decisões judiciais. Não se pode deixar de considerar ainda que foram encontradas evidências que a paciente adquiria obras de arte, valendo sua empregada doméstica, Elígia dos Santos, em audacioso mecanismo de lavagem de capitais. Foram encontradas diversas anotações sobre processos judiciais com a indicação da decisão a ser adotada. Destaque-se ainda a anotação para influenciar governador do Estado para favorecer empresa responsável pelo aluguel do hangar onde foi encontrada a aeronave utilizada pela quadrilha. A Polícia Federal avaliou o acervo de bens apreendidos com a paciente, chegando ao valor de R$691 mil para joias e um montante de R$713 mil para as obras de arte, totalizando um montante de R$1.404.000, numa conjuntura em que nada foi declarado no imposto de renda, a solidificar a tese que a aquisição de tais adornos era uma das suas vias de lavagem de ativos, cuja cessação somente será garantida com a permanência de sua prisão. E ainda conforme ponderou o STJ, quando recebeu denúncia contra a paciente, é digno de nota que, ao ser cumprida a nova busca e prisão preventiva em desfavor de Maria do Socorro, a Polícia Federal, além de encontrar obras de arte e objetos de valor, apreendeu o comprovante de depósito feito por sua empregada em benefício de Marcelo, o qual está associado à razão social Marcelo, indicando a utilização interposta da pessoa para a realização da movimentação da denunciada. Adicione a isso o fato que a paciente foi flagrada descumprindo ordem judicial emanada do STJ, de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça da Bahia, dando orientação para uma das suas ex-subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal, assim como ajustando reunião com outros embargadores, cuja temática e objetivo segue sendo sindicados pelo STJ. A preventiva foi fundamentada suficientemente na origem e, ora, mostra ainda necessária, não se verificando aqui em toda via mandamental ilegalidades na condução da ação penal pelo STJ, em que todas as testemunhas e declarantes arrolados pelo Ministério Público já foram inquiridas no dia 9 de dezembro de 2020, em audiência iniciada às 9 da manhã, que se estendeu até a 00:30 do dia seguinte, estando o processo no aguardo oitivo das testemunhas de defesa, que deve ter ocorrido no dia 12/3. Aqui, em estreita via mandamental, não se verifica tenha sido inobservado o Código de Processo Penal no que tange a contemporaneidade da medida. Para adequada compreensão da prisão preventiva, a atualidade de sua necessidade não se verifica deixa daquele episódio, fato específico, normalmente os crimes societários complexos. A atualidade de sua necessidade pode decorrer da coerente constatação que somente a prisão distará a possibilidade de novos crimes, sendo a possibilidade incorporada em elementos contraditórios de condutas legais aqui verificadas. Na espécie, a atualidade entre os fatos reiterados é medida necessária para pôr fim ao histórico de ilegalidades, momento quando o delito na lavagem de valores é permanente, só cessando com a recuperação dos ativos financeiros e dos bens. Coerentemente, foi demonstrada que há anos a paciente pratica crimes usando sua função pública, somente cessando as ilegalidades com a sua prisão. Há de ponderar que crimes, sejam de que natureza for, se praticados em contexto de organização criminosa, como na espécie, traz elementos que sustentam que a criminalidade é o meio de vida dos envolvidos.
Essa egrégia segunda turma possui precedentes que reconhecem a gravidade da possibilidade da reiteração delitiva em crimes de colarinho branco praticados em contexto de organização criminosa. Cito, por exemplo, o julgado segundo agravamento mental do HC 170-624, Rio de Janeiro, atinente a paciente que seria um dos líderes da organização criminosa que coordenava diversos atos de corrupção e fraudes em licitações da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Estando a ação penal no STJ regular a instituição processual, não esvazia a necessidade da preventiva no momento, ainda que a conduta de venda de decisões judiciais seja distada no momento pelo afastamento da conduta jurisdicional dos juízes e desembargadores, implicados casos, e tendo sido já recebida a denúncia pelo STJ, mas as demais condutas de ocultação de valores e de bens não irão continuar a ser desenvolvidas com ela presa. Ela solta poderia ocultar ou turbar a produção probatória, ainda que afastada do cargo, normalmente quando a paciente já descumpriu em plenas fases ostensivas da investigação anterior medidas mais branda para não contar com os servidores. Assim sendo, tendo a defesa não demonstrado nenhuma ilegalidade na prisão, nem na sua manutenção, e, lembre-se, se dá em sala de Estado maior, com a réis presa, sozinha em uma sala, com acompanhamento médico, sendo vistoriado pelo STJ e também pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não há nenhum prejuízo à paciente. Requer-se, então, a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o STJ, o juiz natural da causa, decida posteriormente sobre a manutenção ou não da medida ou substituição por outra cautelar. Manifesta, então, o Ministério Público Federal pela denegação da ordem. Obrigado. Obrigado, doutor Wagner. Com a palavra o eminente relator, ministro Fachin. Senhor presidente, eminente ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, saúdo as sustentações orais da defesa e do Ministério Público. Creio, senhores ministros, senhoras ministras, que estaremos, quiçá, nisso também em comum com a defesa e com o Ministério Público, de acordo no sentido segundo o qual a prisão processual não se presta a funcionar como instrumento de punição antecipada e muito menos se presta a ser um modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. É por isso que são as análises particulares de cada caso que dir-nos-á se as circunstâncias específicas do caso denotam gravidade que impõem uma medida efetivamente gravosa como esta, que é a preventiva, a prisão processual. Por isso, é fundamental observar, diante do caso, qual é o conjunto de razões que ensejaram a prisão preventiva da paciente e verificar se há ou não um conjunto vasto e robusto o suficiente para a manutenção da preventiva. Nesse sentido, colhe-se da decisão que decretou a preventiva o seguinte, cito entre aspas, Maria do Socorro Barreto Santiago, é desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e sogra do advogado Márcio Duarte, a quem supostamente caberia negociar a venda de suas decisões. O relatório de análise preliminar da movimentação bancária, relatório número 001, que está em folhas 206 e 204, dos autos de quebra de sigilo, número 26, demonstra a movimentação financeira de Maria do Socorro Barreto Santiago entre
1º de janeiro de 2013 e o presente momento, ou seja, o momento da decretação da preventiva, no montante de R$ 17.496.186,53 entre créditos e débitos, dos quais R$ 1.562.283,58 não apresentaram origem ou destino destacado. Do crédito total de R$ 8.753.385,59 recebidos no período, apenas R$ 2.090.491,66 compõem a rubrica de pagamentos salariais, o que indica um volume de ganhos totalmente incompatível com os vencimentos recebidos como servidora pública pela investigada. O total de saques da investigada entre 2013 e 2019 foi de R$ 764.132,69. Prossegue a decisão que decretou a preventiva, dizendo: a desembargadora Maria do Socorro, em ação coordenada com a Justiça de Primeiro Grau, criou o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos Possessórios da Região Oeste, em 17 de abril de 2017, sob a coordenação do juiz de direito Márcio Reinaldo Miranda Braga, quando, já em 18 de abril de 2017, menos de 24 horas depois de sua criação, foi aquilatado o protocolo de acordo-nação, cujo número cita-se ali, que gerou lucros extraordinários à organização criminosa. Antes desse fato, Maria do Socorro Barreto Santiago compunha, juntamente com Gesivaldo Brito e Clésio Rômulo Carrilho Rosa, denunciado por corrupção em outro processo, e Maria da Graça Osório, todos investigados nesse inquérito 1258, compunha a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia. No recurso administrativo apresentado ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia, tombado sobre o número que ali se menciona, em que José Olegário Monção Caldas, como relator, votou pelo improvimento, o êxito no órgão colegiado foi obtido com o voto e o apoio decisivo de Maria do Socorro Barreto Santiago. Tal recurso administrativo foi submetido ao Conselho de Magistratura de ofício pelo corregedor das comarcas do interior, o desembargador Salomão Rezedá, com o intuito de analisar o pleito da Bom Jesus Agropecuária Limitada, que pretendia a revogação administrativa da Portaria 105 de 2015, a fim de obter o bloqueio da matrícula 1037. Com o sucesso do recurso perante o Conselho da Magistratura do TJ da Bahia, manteve-se incólume a Portaria 105, satisfazendo os interesses da organização criminosa sob investigação. Consoante aduz o Ministério Público Federal, José Olegário Monção e Maria do Socorro teriam atuado no julgamento do recurso administrativo para garantir sobrevida à Portaria 105, recentemente anulada pelo Conselho Nacional de Justiça. E prossegue a decisão da preventiva, agora no item que diz respeito da breve síntese do esquema de corrupção engendrado pela organização criminosa. No tocante à desembargadora Maria do Socorro, além dela ter seguido no Conselho da Magistratura baiano o entendimento do desembargador José Olegário Monção, ela, na qualidade de presidente do colegiado, expediu diversos ofícios a fim de dar cumprimento ao desiderato criminoso de Adailton Maturino, em derredor das matrículas 726, 727, 1037
não esperando sequer a decisão ter sido publicada. Tal atitude mostra um assodamento que não é típico no cotidiano dos tribunais brasileiros. Maria do Socorro parece ter adotado idêntica postura ao asfixiar qualquer tipo de êxito judicial que pudesse enfraquecer a Portaria 909 de 2007, quando relatou o mandado de segurança, número que aqui se declina na decisão, dando seguimento à proteção do grupo de Adailton Maturino em nova incursão para assenhoreamento criminoso, estou lendo o que consta da decisão, assenhoramento criminoso do imóvel registrado sob matrícula 736, situado na região da Estrondo, quando investida na relatoria do agravo do instrumento, cujo número ali se declina, ocasião em que revogou medida liminar anteriormente deferida e contrária aos interesses do grupo criminoso. Tal atuação de Maria do Socorro ganha corpo, diz a decisão da preventiva, ganha corpo quando se captam, mediante autorização judicial, diálogos de terminal telefônico de Adailton Maturino, sendo utilizado pelo seu irmão, Anilton Maturino, com a revelação do funcionamento da intermediação criminosa junto à Corte Baiana. A suspeita de que a designação do juiz de direito Sérgio Humberto de Quadros Sampaio pela desembargadora Maria do Socorro para a comarca de Formosa do Rio Preto, quando esta ocupava a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, pode ter tido o propósito de fazer cumprir de logo o cancelamento e abertura de todas as matrículas postuladas por José Walter Dias, satisfazendo o grupo chefiado por Adailton Maturino, o que foi feito com a edição da portaria administrativa número 1/2016, GSH, pelo referido magistrado. O CNJ suspendeu tal portaria em 29 de setembro de 2016. Tal medida, entretanto, não impediu o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio de, em oposição direta à decisão do CNJ, reavivar ações paralisadas há décadas com a concessão de medida antecipatória na ação número tal, aqui mencionado o número, em 5 de abril de 2017, por exemplo, a fim de que as partes chegassem a um acordo capitaneado por Adailton Maturino. Registre-se que o magistrado fixou multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da referida decisão. E, portanto, conclui o decreto da preventiva que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da representada Maria do Socorro Barreto Santiago, quais sejam: a. prova da existência do crime; b. indício suficiente de autoria; c. necessidade de garantia da ordem pública; a representada parece continuar praticando atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper; e por conveniência da instrução criminal, há risco real de ocultação ou destruição de provas; d. o preenchimento da hipótese prevista no inciso 1º do artigo 313 do Código de Processo Penal, por se tratar do cometimento, em tese, de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e não ser cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isto porque, concretamente, arremata o magistrado que decretou a preventiva a cautelaridade suficiente para, neste momento, decretar-se a medida privativa de liberdade, não sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa, fecho aspas. E digo que, da decisão que impôs a prisão preventiva da paciente, verifica-se que foi decretada com base em minudente valoração do conjunto de informações reunido nos autos, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal,
seja pelo risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel na organização criminosa que se lhe imputou, além do fundado risco de reiteração delitiva. O respeito da ordem pública é bem verdade que é conceito que exibe indeterminação, que poderia, num primeiro olhar, dificultar a sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal desempenha relevante papel na medida em que esmiuça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa. A compreensão desse tribunal é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono por todos precedente no qual se realça a periculosidade em concreto, a contumácia delitiva, a real possibilidade de reiteração criminosa que mostra idôneo o decreto da preventiva, justificada na garantia de ordem pública, já que, naquele caso em que se tratava do habeas corpus 140.215, relator eminente ministro Dias Toffoli, julgado nesta segunda turma, em 31 de março de 2017, havia o risco concreto da reiteração, pois, naquele caso, tratava-se de agravante contumaz na prática de crimes, evidenciada a gravidade concreta das condutas. E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente pode atender a esse escopo, tal como indicado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à hora paciente. Assentou o STJ e cito entre aspas: trata-se de agravo regimental. Estou procurando apressar aqui a apresentação do voto. Trata-se de agravo regimental interposto, e aqui são colocadas as iniciais, diz o STJ, atacando a decisão monocrática que manteve a decisão que decretou a sua prisão preventiva, na intitulada Operação Faroeste, que investiga a suspeita de atuação de organização criminosa composta por advogados e servidores do TJ da Bahia, como intermediadores de vendas de decisões judiciais por desembargadores e juízes do referido tribunal, a fim de forçar agricultores da região do Oeste Baiano a realizarem acordos sob pena de perderem suas terras. E assentou o STJ, nesse caso relevante, afinal de contas, trata-se de integrante da magistratura e não por isso, mas a ensejar uma análise detida, eis que está em questão também a honra da própria magistratura, assentou o STJ. Persiste ainda outro motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva da denunciada, qual seja a necessidade de garantia da ordem pública. Quanto à necessidade de garantia de ordem pública, os fatos apurados até o presente momento indicam que a denunciada exerce papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa, de venda de decisões judiciais para a legitimação de terras no Oeste Baiano, e continuaria praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper. E aí prossegue aquela decisão que cito mais minudamente aqui neste voto, que por razões que me parecem evidentes, estou a explicitar aos eminentes pares. Até porque, segundo consolidada jurisprudência deste tribunal, a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública
legitima-se quanto evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, como se assentou no habeas corpus 118.340, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, e na mesma linha, cito de Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, o habeas corpus 136.298, julgado perante esta primeira turma em 6 de dezembro de 2016, e, segundo entendeu Vossa Excelência, a fundamentação para manter a prisão ou converter o flagrante em preventiva deve ser idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas naquele caso relatado por Vossa Excelência, para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas, assentou Vossa Excelência, pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa. Por isso, Vossa Excelência também subscreveu, como estou aqui a fazer, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa na orientação deste tribunal, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, o que dá fundamentação cautelar idônea e suficiente para a preventiva. Isto porque, prossigo agora, senhores ministros e senhora ministra, embora os indícios contundentes de que um agente integre a organização criminosa, esses indícios contundentes não traduzem por si só prisão preventiva, é certo que o delito imputado pode se projetar no juiz de aferição do cabimento desse tipo de custódia nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. De igual modo, a gravidade do crime em determinadas circunstâncias indica a real periculosidade do agente e colide com a possibilidade de concessão da liberdade, especialmente quando evidencia, e de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no mesmo contexto do anterior. Por isso que a gravidade concreta do crime, e as especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que, no viés do reflexo da periculosidade do agente, na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com a observação da finalidade acautelatória que lhe é própria. Quanto à alegada inexistência de risco à instrução processual, em razão de que já teriam sido colhidas todas as circunstâncias e colhidos todos os dados probatórios para a propositura da ação penal, já ter havido a busca e apreensão, bem como o afastamento do exercício do cargo ocupado pela paciente, é possível observar que essas alegações não convergem com os fundamentos do julgamento proferido pelo STJ no acordo impugnado, restando nítido que permanecem os riscos apontados no decreto de prisão preventiva, que volto aqui a mencionar. Eis que, nesta medida, ali também se assentou, e cito novamente, abrindo aspas, importante registrar-se, naquela circunstância, que a instrução processual nem sequer se iniciou e que apenas o recebimento da denúncia pela Corte Especial, no dia 6 de maio de 2020, assentou o STJ, não faz com que a prisão preventiva se torne inútil ou desnecessária. Em princípio, somente se poderá considerar como garantida a instrução criminal com o seu término, quando não mais existir risco real de ocultação, destruição de provas após a oitiva das testemunhas. Ademais, lá também se assentou, as provas colhidas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão ainda estão sendo analisadas e outras medidas cautelares estão sendo requeridas e apreciadas no presente momento, lá
então assentou-se no STJ. E no que tange a assertiva de que as testemunhas arroladas pela acusação são todas delegados e delegadas da Polícia Federal, supostamente imunes à pressão da denunciada desembargadora estadual, considerou o STJ expressamente 2 fatos. Primeiro, não se pode presumir imunidade absoluta de delegados da Polícia Federal a uma eventual pressão e intimidação promovida pela denunciada. Segundo, na verdade, a denúncia arrola, além de testemunhas que ocupam cargos na Polícia Federal, 2 declarantes que são advogados, e ali mencionados. Isso não significa, como alega a defesa, que se esteja presumindo a possibilidade de influência sobre eles, o que seria vedado, mas sim que, diante da conduta da denunciada nesses autos, isto é, de sua tentativa de ordenar a destruição de provas à servidora do TJ da Bahia, contrariando a determinação expressa da ordem de afastamento de cargo emanada do próprio STJ, impõe-se a sua prisão a fim de evitar a destruição de provas e a intimidação de testemunhas. Aqui fecho aspas da citação. E acrescento que, não elucidado todo o modus operandi da organização criminosa e não encerrada a instrução criminal nos autos da ação penal relativamente às imputações já formuladas em desfavor da paciente, entendo que seria prematuro afirmar, neste momento, que sua liberdade já não acarretaria risco à colheita de provas. Ademais, de acordo com os fundamentos do ato aqui indicado como coautor, a paciente foi flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça. Razão por si só suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque é associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. E a despeito da alegada inexistência de contemporaneidade com a devida vênia da combativa defesa, também não prospera a irresignação. Esse aspecto, a meu ver, não deve ser medido pura e simplesmente por critérios cronológicos, embora certamente relevantes. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado retira ou não a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A aferição da atualidade do risco, como todos os vetores da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo. Senhor presidente, estou com um pequeno problema aqui na minha conexão, peço só um minuto, por favor, a Vossa Excelência e aos eminentes pares. Eis que, nesse momento, desconectou-se aqui a minha conexão com o sistema do tribunal. Peço compreensão a Vossas Excelências e também à ilustre advogada e o senhor representante do Ministério Público. Estou aqui a tentar refazer a respectiva conexão. Não ouvindo Vossa Excelência bem. Não é comum que isto aconteça, mas a conexão com o sistema do tribunal caiu, embora o som e a imagem estejam aí presentes, e a conexão voltou enquanto eu fazia aqui uma ponte entre o que já disse e o que vou dizer, afirmando que, no caso concreto, considerando os limites da denúncia, noticia-se a existência de fatos atuais que ensejaram a decretação da custódia cautelar, bem assim de possíveis atos de lavagem de dinheiro. O delito de lavagem de capitais na modalidade ocultação constitui crime permanente. E aqui estou acolhendo a lição do sempre citado, e com justas razões, Klaus Roxin, na parte geral do seu direito penal, associando-se a fatos em que o delito não está concluído com a realização do tipo, mas que se mantém pela vontade delitiva do autor tanto tempo como subsiste o estado antijurídico por ele criado, diz Roxin. E no sentido do caráter permanente da infração dessa natureza,
Cito precedente na ação penal 863, julgado perante a primeira turma em 23 de maio de 2017. Assim, a suposta manutenção da ocultação, além de constituir crime de natureza permanente, poderá propiciar a prática de novos atos de lavagem aptos a afetar a rigidez da ordem pública. De igual modo, entendo revelar-se insubsistente o argumento de ausência de contemporaneidade para decretar-se a prisão preventiva em razão das características dos delitos imputados a paciente, que, por serem permanentes, têm o seu momento consumativo prolongado no tempo. E aqui cito sobre a contemporaneidade o exame que se fez no Superior Tribunal de Justiça e no acordo que manteve lá no STJ a segregação cautelar, com todo o detalhamento que diz respeito ao vasto e robusto conjunto probatório. Dentre eles, ressaltantes naquela decisão que outro achado de extrema relevância no dia da Operação Faroeste foi relatado em folhas 603 e 608, com as seguintes descrições: como se não bastassem a mecanização latente da lavagem de ativos e reiteração criminosa da investigada Maria do Socorro, ao ser alvo de interceptação, ela é flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça. Mas não é só, prossegue-se naquela afirmação. Em outro áudio interceptado, a investigada anuncia a necessidade de fazer reunião, pontua que o irmão da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia estaria acompanhando o caso, sendo informada por sua interlocutora, que é também desembargadora, e que seria vítima de armação da delegada a Luciana Matutino Caires, esposa do servidor do Tribunal de Justiça da Bahia, Igor Caires Macedo, a quem o relator confiou o cumprimento de sua decisão. Portanto, essa ordem de ideias está precisamente no acórdão, que é imputado como ato coator. Assim, com todo o respeito, diversamente do que alega a impetração, a decisão contra a qual se insurge, como já disse e repito, a combativa defesa da paciente, se pautou esta decisão em elementos concretos que são aptos a ratificar a decretação de sua custódia cautelar, com razões que evidenciam a necessidade da medida. E por isso entendo que as decisões tomadas na origem, portanto, aqui o ato é do Superior Tribunal de Justiça, essas decisões se ajustam à jurisprudência dominante sobre a matéria aqui no Supremo Tribunal Federal. Cito, dentre todos, o precedente luminoso da relatoria do nosso saudoso ministro Teori Zavascki, no habeas corpus 128278, julgado quando Sua Excelência integrava esta segunda turma em 15 de agosto de 2015, e concluía ali o saudoso ministro Teori, em suas palavras: o pedido de segregação cautelar não se revela até o momento como mera antecipação de pena, pois concretamente demonstrada a sua necessidade, assim como não se mostra, dizia naquele julgamento o saudoso ministro Teori, assim como não se mostra excessivo para a garantia da ordem pública. Estou a mencionar o conjunto de ideias que aqui, com o devido respeito, faço a citação do saudoso ministro Teori, em precedente no qual Sua Excelência assentou que não se mostrava excessivo o prazo da custódia, até porque ali
como aqui, a ação penal vem tendo tramitação regular, naquele caso com sentença condenatória já proferida, aqui com ação penal em curso. Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, e já estou chegando à conclusão, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, o que se extrai das informações apresentadas é que, a despeito da complexidade do feito em trâmite na origem, o processo vem tramitando com notável celeridade. É o que colho dos autos, precisamente a afirmação no sentido, e cito, mencionando entre aspas, o que está no EDOC 55. Não há que se falar em afronta ao disposto no artigo 1º da Lei 8.038, de 1990, por excesso de prazo da prisão cautelar. Isto porque os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais consistem em parâmetros, não se podendo deduzir o excesso apenas em função da soma aritmética deles. Não se pode olvidar, continua a citação, a complexidade dessa investigação, com um grande número de investigados e o concurso de diversos crimes, além de um enorme material probatório a ser periciado pela autoridade policial. A despeito disso, o trâmite processual vem sendo realizado de forma célere, pois a Operação Faroeste foi deflagrada em 19 de novembro de 2019, com oferecimento de denúncia já no dia 10 de dezembro de 2019, autuada no STJ na classe de ação penal sob número 940, e a denúncia foi recebida no dia 6 de maio de 2020 pela Corte Especial. Não se justifica, assim, a alegação de excesso de prazo da prisão provisória. E em consulta ao andamento processual dessa ação penal 940, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível mesmo verificar que o feito vem tramitando com celeridade e, nada obstante a complexidade e o número de réus, a instrução está se desenvolvendo regularmente, como se constata com a designação de audiências que se referem a datas transcorridas no mês de março passado. Diante desse quadro, a jurisprudência desse tribunal tem assentado o entendimento de que, não havendo desídia judicial e justificado o alongar da marcha processual pela complexidade da causa, não merecem prosperar as alegações de excesso de prazo, e aqui estou tomando como precedente, nesta direção, o habeas corpus 171060, em sede de agravo regimental, relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, julgado também nesta segunda turma, em 27 de abril de 2020. Também não prospera, em meu modo de ver, com o devido respeito, o pleito de concessão de prisão domiciliar em razão desta trágica, triste e devastadora pandemia da Covid-19. O Superior Tribunal de Justiça, no acordo impugnado, ressaltou expressamente que, estou tomando esta informação, expressamente que, abre aspas, a paciente se encontra recolhida em sala de estado maior, em instalações consideradas excelentes pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma cela individual, sendo clara a inexistência de superlotação e com a presença de equipe de saúde no complexo prisional, sempre pronta para o atendimento de eventuais necessidades. Fecho aspas, e eu estou tomando afirmação expressa feita pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior ainda destacou, e cito novamente entre aspas, as doenças alegadas, hipertensão e diabetes, são patologias comuns à grande parte da população brasileira e controlável por meio de remédios ou de mudança de hábitos, bem como por uma alimentação adequada, como visto nas informações prestadas pelo sistema de custódia,
os detentos já estão tendo acesso às medicações específicas que lhes foram recomendadas, bem como a dieta adequada por conta, e leio literalmente o que está escrito, da diabetes. Fecho aspas. Fui colher informações, além disso, na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e de lá vieram informações que espelham situação de cuidado em relação às demandas decorrentes da atual situação de saúde, com atuação que, pelo que é depreendido as informações prestadas, é diligente por parte do poder público, não se encontrando aí ilegalidades. Confira-se o que se pode ler nessas informações, o EDOC 58, abro aspas. Esclareço que a paciente está alocada junto ao núcleo de custódia da Polícia Militar, onde estão localizadas as salas de Estado-Maior do Distrito Federal, e lá não há nenhuma pessoa presa, tampouco servidores contaminados. As instalações do referido núcleo são consideradas excelentes, conforme se extrai do relatório Geopresídios do CNJ. E as informações acrescentam: destaco que não há superlotação naquele núcleo. E, segundo o comandante e diretor do presídio, a unidade está em obra e já conta com a conclusão de 4 novas celas coletivas, todas elas com sala de convívio coletivo, onde estão alocados beliche, parlatório, cozinha com bancada e banheiro contendo 2 chuveiros, 2 vasos sanitários e 2 pias. E diz a informação, para a qual, obviamente, também chama atenção: nada obstante, o núcleo não possui equipe de saúde dentro da própria unidade. Repito, diz o magistrado que informa, repito que está situada dentro do complexo da Papuda, próximo dos demais presídios, onde a equipe de saúde prisional sempre pronta para o atendimento de eventuais necessidades, sendo certo que a referida equipe fez visita no local para orientações e atendimento aos internos. Além disso, os custodiados têm acesso ao atendimento externo mediante escolta, e ainda em situações de emergência podem ser acionados o SAMU e o Corpo de Bombeiros. E conclui aquela informação. Destaco novamente que até a presente data, aquela data foi 15 de junho de 2020, não há registro de presos contaminados pelo SARS-CoV-2 no núcleo. Fecho aspas. É a informação que está nos autos. Disso, do que consta, é possível extrair que, pelo menos a esse tempo e desta forma, e também pelo que alega o Ministério Público e traduz o ilustre procurador na sustentação oral desta data, não se apercebe a existência de risco à saúde. Eis que, se risco houvesse, certamente se imporia a concessão da respectiva conversão da prisão em domiciliar. Por isso, diante do que foi exposto nos autos, senhor presidente, a conclusão que extraí dos autos é da inexistência de constrangimento legal, impondo-se a manutenção da medida e proponho a denegação da ordem de habeas corpus a tempo e modo pleiteado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Fachin. Com a palavra, o ministro Nunes Marques. Presidente, antes do ministro, eu posso fazer um esclarecimento de questão de fato? Por favor, eu consulto o eminente ministro relator. Sem dúvida, senhor presidente. Ouvimos a advogada. Só para poder deixar claro, presidente e ministro Fachin, que nós estamos falando de um decreto prisional do dia 29/11/2009. A desembargadora tem 70 anos, né, contrariando aí a regulação do CNJ com relação à pandemia e à prisão de pessoas na cidade. Os outros desembargadores que foram citados, Olegário, Gesivaldo e Maria das Graças, estão em liberdade, sem nenhuma limitação. Nós já tivemos audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas de acusação, dia 9/12/2021.
as coisas, as joias e as obras de arte já foram periciadas e devolvidas pela Polícia Federal já, as filhas já foram buscar, e ela não está numa cela sozinha. E hoje a gente tem como informação da Secretaria de Saúde todos os leitos ocupados de UTI aqui no Distrito Federal. Então, se precisar de qualquer coisa de internação, você não tem como levar qualquer pessoa residente aqui no Distrito Federal. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, o eminente ministro Nunes Marques. Novos meus cumprimentos a todos. Em apertada síntese, trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, contra acordo no Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Petição 13.212, iniciativa de agravo regimental DF, ministro Paulo Fernandes, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa de lavagem de dinheiro, objeto da denominada Operação Faroeste, que, além da hora paciente, investiga a participação de juízes, advogados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia em venda de decisões judiciais para a suposta regularização de terras no Oeste Baiano. Em tempo, a denúncia oferecida contra a hora paciente foi recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 6 de maio de 2020. Alega-se, em resumo, nesta via processual, que a. O decreto de prisão preventiva é destituído de fundamentação válida. B. Não há contemporaneidade na manutenção da medida restritiva de liberdade da paciente. C. A paciente não apresenta risco à prática de nenhum ato processual. D. Os riscos decorrentes da pandemia da Covid-19 impõem a liberdade da paciente conforme a recomendação do CNJ da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e, finalmente, a excesso de prazo da prisão cautelar imposta desde 27 de novembro de 2019. Busca-se, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar em conjunto com outras medidas cautelares nos termos dos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento, ou se conhecida pela denegação da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Senhores ministros, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade. Habeas corpus 90.753, Rio de Janeiro, ministro Celso de Mello. Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade e dos requisitos e ou fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual viola o princípio da presunção de inocência. Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça ao destacar no acórdão recorrido a legalidade do decreto prisional, pois os fatos apurados até o presente momento indicam que a denunciada exerce papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para a legitimação de terras no Oeste Baiano e continuaria praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper, evidenciando a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pela hora paciente. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. Habeas corpus 192.535. São Paulo, ministro Alexandre de Moraes. Habeas corpus 193.029, ministro Ricardo Lewandowski. Recurso em habeas corpus 192.439, Pernambuco, ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus 192.163, Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia. Habeas corpus 141.152, Ceará, ministro Edson Fachin. Habeas corpus 189.637, São Paulo, ministro Roberto Barroso. Ou quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Habeas corpus 149.759, Rio Grande do Sul, ministro Dias Toffoli. Habeas corpus 174.649, Paraná, ministro Edson Fachin. Habeas corpus 188.507, São Paulo, ministro Roberto Barroso. Habeas corpus
769, São Paulo, ministra Carmen Lúcia, e habeas corpus 193.485, ministro Alexandre de Moraes. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e da autoria à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal precedentes, habeas corpus 182.773, em sede de agravo regimental, Paraíba, ministra Rosa Weber. Ademais, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em razão de ser a mesma supostamente integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus 89.847, Bahia, ministro Ellen Grace. Habeas corpus 90.889, Pernambuco, ministro Joaquim Barbosa. Habeas corpus 95.024, São Paulo, ministra Carmen Lúcia. E habeas corpus 189.778, Rio de Janeiro, ministro Celso de Mello. De outro lado, como já ressaltado no voto do ministro Edson Fachin, a paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão que anteriormente lhe foi imposta, ao ser, nos dizeres do acórdão impugnado, abro aspas, flagrado descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça, de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação para uma de suas subordinadas no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal, fecho aspas, justificando uma vez mais a prisão cautelar contra ela imposta. Por isso mesmo, não entendo assistir razão aos impetrantes no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o descumprimento da medida cautelar diversa da prisão aplicada, como ocorreu no caso no exame, além de demonstrar a ineficácia da medida alternativa aplicada à hora paciente, reforça a necessidade da decretação da prisão preventiva. Habeas corpus 128.853, Amapá, ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus 171.450, Rio de Janeiro, ministro Luiz Fux. Habeas corpus 163.423, São Paulo, ministro Edson Fachin. Recurso em habeas corpus 146.329, Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Roberto Barroso. Prisão preventiva, medida cautelar, descumprimento, viabilidade. Ante o descumprimento da medida cautelar diversa, tem-se sinalizado a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. Habeas corpus 169.462, Piauí, e relatoria do ministro Marco Aurélio. Esse também é o entendimento doutrinário sobre o tema, valendo transcrever os ensinamentos de Eugênio Pacelli na obra Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 10ª edição, revista atualizada e ampliada, São Paulo, Atos 2018. A nosso aviso, a prisão preventiva será utilizada em 3 circunstâncias específicas. A, de modo autônomo, em qualquer fase da investigação ou do processo, artigos 311, 312, 313 do CPP, independentemente de anterior imposição de medida cautelar ou de prisão em flagrante. B, como conversão de prisão em flagrante, artigo 310, inciso 2 do CPP, e, por fim, C, de modo subsidiário pelo descumprimento de cautelar anteriormente imposta. Nas 2 primeiras hipóteses, somente será cabível a preventiva se atendidas às condições do artigo 312, requisitos gerais de fato, e também do artigo 313, requisitos de direito. Já na terceira hipótese, não. Bastará o descumprimento da medida cautelar imposta e a reafirmação da necessidade da prisão, segundo os requisitos do artigo 312 do CPP, independentemente das circunstâncias e das hipóteses arroladas no artigo 313 do CPP. Do contrário, a imposição de medida cautelar somente seria cabível para as situações descritas no artigo 313 do CPP, o que não parece corresponder nem ao texto legal, nem à estrutura normativa das cautelares pessoais. Neste último caso, a preventiva surge como medida de caráter subsidiário, vinculada ao descumprimento de providência menos onerosa, fato esse que, em tese, seria indicativo da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Também não assiste razão aos impetrantes quando alegam ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva, eis que, conforme explicitado no voto do eminente relator, a possível prática de lavagem de dinheiro pela hora paciente na modalidade de ocultação e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente,
habeas corpus 167.132 São Paulo, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Habeas corpus 143.333 Paraná, de relatoria do ministro Edson Fachin, tornando assim desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa realizada pela paciente e a decretação da sua prisão preventiva, eis que tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. Quanto à alegação de que a paciente não oferece riscos à instrução criminal, eis que, afastada do cargo público que ocupa e já realizada a medida de busca e apreensão com a coleta de dados necessários à propositura da ação penal, melhor sorte não assiste aos impetrantes. É que o acordo impugnado deixa claro que a instrução nem sequer se iniciou e que apenas o recebimento da denúncia pela Corte Especial, na sessão do dia 6 de maio de 2020, não faz com que a prisão preventiva se torne inútil ou desnecessária. Em princípio, somente se poderá considerar como garantida a instrução criminal com seu término, quando não mais existe risco real de ocultação ou destruição de provas, após a oitiva das testemunhas. Ademais, as provas colhidas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão ainda estão sendo analisadas, e outras medidas cautelares sendo requeridas e apreciadas no presente momento, demonstrando assim a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente. Não entendo assistir razão aos impetrantes ainda no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus, Covid-19. É certo que o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. Ocorre que, no caso em espécie, não restou demonstrada a situação de vulnerabilidade da paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse mesmo sentido, se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte, conforme ilustra, nos casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: habeas corpus 188.716 São Paulo, de relatoria do ministro Celso de Mello; habeas corpus 189.421 São Paulo, ministro Alexandre de Moraes; habeas corpus 189.752 São Paulo, ministro Marco Aurélio; e habeas corpus 191.080 São Paulo, ministra Carmen Lúcia. Ademais, há informações dos autos que dão conta de que a paciente encontra-se recolhida em sala de estado maior, em cela individual e com acompanhamento de equipe de saúde, em condições avaliadas como excelentes pelo Conselho Nacional de Justiça. E, como se sabe, as informações prestadas para a autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade. Reclamação 35.563-DF, ministro Luiz Fux. De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, entendo não assistir razão aos impetrantes. É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida à prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento legal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acordos: habeas corpus 84.254 Piauí, ministro Celso de Mello; habeas corpus 186.116 Rio Grande do Sul, ministro Roberto Barroso; habeas corpus 190.017 ministro Ricardo Lewandowski. No caso, observo que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando o eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. Habeas corpus 180.860 Alagoas, ministro Roberto Barroso; habeas corpus 108.010 Pernambuco, ministra Carmen Lúcia; habeas corpus 115.873 Rio Grande do Sul, ministro Ricardo Lewandowski. Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbra a presença de irrazoabilidade evidente da duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na privação da liberdade da paciente. Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que se refere à aplicação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. É que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, suspensão liminar 1395 São Paulo, ministro-presidente, firmou o entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.9
964/2019 não resulta na revogação automática da prisão preventiva. Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada. Em face do exposto, pedindo venha aqueles que pensam de forma diferente, acompanho o ministro relator para denegar a presente ordem de habeas corpus. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Nunes Marques. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, mais uma vez cumprimento os representantes do Ministério Público, doutor Wagner, doutora Cristiana, advogada que comparece trazendo as achegas na sua diligente defesa, senhores servidores. Presidente, já foi exposto que aqui se trata de um habeas corpus impetrado por Maria do Socorro Barreto Santiago, na operação denominada Operação Faroeste. E o que se põe em questão é a rigidez dos fundamentos ou da própria decretação da prisão preventiva da paciente. O ministro relator e agora também o ministro Nunes Marques apresentaram as razões pelas quais votam no sentido da denegação da ordem pleiteada, considerando a rigidez dos fundamentos que foram apresentados e que, com a devida vênia das compreensões diferentes, senhor presidente, também estou acompanhando. O que se alega é que faltariam os requisitos necessários a garantir a subsistência da decretação da prisão preventiva. Entretanto, todos os dados descritos no processo e que podem ser examinados demonstram a presença dos fundamentos do processo penal brasileiro como medida excepcional, mas que neste caso, de forma concreta, diferente do que alegou aqui a diligente defesa, não se tratam de abstrações, não se trata apenas de indicação abstrata do que teria nestes autos. Aqui o que se tem verdadeiramente é que a decretação com base na garantia da ordem pública se tem de maneira muito objetiva, tanto na conduta da própria paciente, que foi flagrada, como já reiteradamente apresentado aqui, no sentido de tentar fazer contato que lhe era vedado com uma servidora, também pelas condições da possível reiteração, portanto, de comportamentos, também da possibilidade de ocultação que faz com que o crime seja considerado de natureza permanente. No mesmo passo, alega-se que não haveria contemporaneidade da prisão, que foi devidamente reavaliada mais de uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça, demonstrando exatamente esta condição, até mesmo por essa natureza do delito que é imputado à paciente. Alega-se ainda excesso de prazo na prisão, que, como já foi reafirmado aqui pelo ministro relator e agora pelo ministro Nunes Marques, não se apresenta, considerando que, diferente do que foi alegado, há uma complexidade grande do processo da ação penal, há uma pluralidade de réus neste feito, há uma diligência do Superior Tribunal de Justiça, que com muita rapidez tem dado a velocidade possível a um feito com esta envergadura, com estes incidentes todos, e também não verifico aqui a possibilidade de se alterar o quadro, garantindo-se o que foi pleiteado, que for, pelo menos, a prisão domiciliar, considerado exatamente a conduta anterior da paciente, que já foi demonstrada, que já foi comprovada, e porque as condições da pandemia que poderiam levar a esse tipo de conduta nos termos da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, parece-me não prevalecer neste caso, pelo que foi apresentado pelas autoridades competentes, tanto nas condições do local de prisão, onde está custodiada, quanto às próprias possibilidades que se apresentam em caso de necessidade, e que, como lembra tanto o ministro relator quanto agora reitera o ministro Nunes Marques, tem fé pública na assertiva que apresentam e na exposição que fazem dos fatos. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, com as vênias, como disse, de compreensões diferentes, o que se tem no processo demonstra o cumprimento da legalidade, não havendo, portanto, nem antijuridicidade, nem qualquer teratologia que me fizesse votar em sentido diverso do relator, que eu estou, portanto, acompanhando. É como voto, senhor presidente, agradecendo mais uma vez o uso da palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Por favor.
Peço escusas com o problema do meu microfone, mas é que, habitualmente, acho que a secretária, pelo menos no plenário, é que coordena o microfone. Presidente, esse é um caso complexo e eu já atuei nesse caso num mandado de segurança que tratava desta operação, mas do ponto de vista civil e do ponto de vista administrativo. Eu vou pedir vênia, embora já vencido, para discordar do eminente relator, em que pesem ponderáveis argumentos, seu voto, e agora seguidos pelo ministro Nunes Marques e também pela ministra Carmen Lúcia. Eu digo aqui que, como é de conhecimento geral, a custódia preventiva pressupõe prova da existência do crime, a materialidade e indício suficiente de autoria, nos termos do artigo 312 do CPP. Contudo, por mais grave que sejam os ilícitos apurados, e o caso é muito grave mesmo, a eles deve vir acrescido necessariamente, pelo menos, mais um dos seguintes fundamentos indicativos da razão determinante da medida cautelar, no caso a prisão: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução penal ou a segurança da aplicação da lei. No caso, senhor presidente, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes imputados à paciente, como já vimos fartamente, encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes da própria ação penal, com destaque para o relatório circunstanciado de cumprimento de medidas cautelares, que aponta para apreensão de bens, joias, quadros e valores de espécie no domicílio da paciente, no montante de quase R$100 mil, além de manuscritos indicativos da prática dos referidos delitos. Verifica-se também que a paciente foi flagrada por meio de interceptação telefônica antes da decretação de sua prisão preventiva, aparentemente descumprindo a ordem judicial emanada do STJ, no sentido de não manter comunicação com funcionários do TJ da Bahia, e também, aparentemente, dando uma orientação a uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão do aparelho telefônico pela Polícia Federal. Mas eu verifico, senhor presidente, que está presente o periculum in libertatis, observando desde logo que a paciente se encontra presa preventivamente desde 27/11/2019 e que não há informações pormenorizadas quanto ao encerramento da instrução processual. Pode ser longa. E, embora a paciente, reitero, tenha sido denunciada por crimes graves, as circunstâncias fáticas, ao meu ver, concretas, recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por várias razões. Primeiro, pela idade da paciente, e que está detida, ainda que em sala de estado maior, em plena pandemia. E o próprio CNJ recomenda muita cautela com as pessoas que estão presas e que têm uma certa idade ou que têm comorbidades, e, portanto, este é um caso que merece especial atenção. Vejo também que, como disse a advogada, a paciente foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Teve, até então, até o momento dessa suposta prática de crime, uma carreira sem nenhuma mácula, não tem nenhum registro criminal anterior. E entendo que, a rigor, ao longo do desenvolvimento da ação penal, já foram colhidos praticamente na fase investigatória todos os elementos probatórios. Ela já foi afastada do exercício do cargo, os seus ativos financeiros já estão bloqueados judicialmente. Uma outra desembargadora, com as iniciais S.I.R., também alvo da Operação Faroeste, teve a sua prisão preventiva convertida em domiciliar por decisão do próprio STJ, em situação em tudo semelhante à da paciente desses autos. Então, eu tenho para mim que não existem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à própria colheita de provas. Então,
não entendo que, no caso, é possível, estou saltando trechos do meu voto aqui, a bem da celeridade, que a segunda turma já afirmou a compreensão no sentido de que é possível substituir as prisões preventivas nestas circunstâncias por medidas cautelares diversas da prisão. Cito vários precedentes nesse sentido. Então, pelo meu voto, estou concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente. Em substituição, determina a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da adoção motivada de outras pelo juiz de origem. Proibição de manter contato com os demais investigados, com testemunhas arroladas e com qualquer servidor do TJ da Bahia. Recolhimento domiciliar noturno das 21 às 7 horas. E monitoramento eletrônico, observando que o descumprimento das condições que acabo de impor, sugerir, né, porque já estou vencido, acarretará o restabelecimento da prisão preventiva. É como voto, senhor presidente, concedendo a ordem. Nesses termos. Obrigado, ministro Lewandowski. Também eu vou pedir vênia à maioria já formada para encaminhar voto no sentido do agora proferido pelo ministro Lewandowski. Da leitura eu também vou saltar partes do meu voto, mas da fundamentação da prisão preventiva, verifica-se a indicação exclusivamente de circunstâncias relacionadas ao fato concreto em investigação, ou seja, indica-se a base do fumus commissi delicti para imposição da medida cautelar. Contudo, por sua essência cautelar e para que não se caracterize como indevida antecipação da pena, como já foi também ressaltado, uma prisão preventiva precisa ser justificada em motivos concretos a embasar o periculum libertatis, ou seja, o risco que a liberdade concretamente pode acarretar. Eu transcrevo o artigo 312 do Código de Processo Penal e eu digo o seguinte: basicamente, a prisão da paciente justificou-se em 2 perigos indicados pelo juiz Acol: risco de reiteração delitiva, ordem pública, e risco de destruição de provas, conveniência da instrução criminal. Contudo, no panorama atual da persecução penal, no caso concreto, tais riscos, se existentes anteriormente, esvaíram-se. E essa é uma questão que nós temos e nos acostumamos a fazer uma aferição contínua, tendo em vista que o próprio alongamento da prisão preventiva pode determinar que nós façamos a revisão dos seus fundamentos. Eu digo, então, que no panorama atual da persecução penal, no caso concreto, tais riscos existentes anteriormente esvaíram-se, visto que a paciente já foi afastada do cargo de desembargadora que exercia no Tribunal de Justiça da Bahia. Os valores financeiros já estão bloqueados judicialmente, como apontou agora o ministro Lewandowski. E as provas já foram produzidas, visto que efetivadas buscas e apreensões que concretamente já obtiveram eventuais documentos e aparelhos pertinentes cuja possível destruição justificou a medida anteriormente decretada, ou seja, já estão em posse do judiciário. Portanto, não mais subsistem, a meu ver, os fundamentos que justificaram a restrição à liberdade, de modo que a convenção da prisão preventiva em medidas cautelares diversas seria suficiente e legítima para resguardar os legítimos interesses estatais na persecução penal. Nesse sentido, eu cito um caso da chamada Operação Ponto Final, prisão preventiva, impetração contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em anterior HC no STJ, ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da súmula 691, perigo que a liberdade do paciente representa a ordem pública ou a aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Esse é o HC 146-666 da minha relatoria, segunda turma, julgada em 9/3, o DJE de 9/3 de 2018.
Em relação à contenção do risco de reiteração, a partir do afastamento do cargo, cito o julgado desta segunda turma. Habeas corpus, paciente, ex-prefeito, crimes de falsificação do documento público, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, frustração do caráter competitivo da licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, prisão preventiva. Ausência de razões concretas para a manutenção de prisão do acusado, haja vista este ter sido definitivamente afastado do cargo, não possuindo mais qualquer influência político-administrativa na municipalidade. Ordem concedida e confirmada a liminar previamente deferido para que o paciente possa responder ao processo em liberdade se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do artigo 319 do Código de Processo Penal, HC 111.037, também da minha relatoria, DJE 3/6 de 2014. Como muito bem lembrado na sustentação da ilustre advogada Cristiane Damasceno, nós temos que olhar esse sistema que se completou com o artigo 319 do Código de Processo Penal, e muito bem apontado na fala do ministro Napoleão Nunes Maia. Esse artigo 319, até eu tenho um certo orgulho, ministro Fachin, de ter para ele contribuído. Ele saiu aqui das mesas do Supremo Tribunal Federal na minha gestão, na presidência do Supremo Tribunal Federal, quando nós detectamos o absurdo que é, e esse campeonato continua sendo jogado e vencido, e não é um bom campeonato para ser vencido, com as prisões, e sobretudo com as prisões provisórias. Então, nós estamos hoje com 800 mil presos, à época nós talvez tivéssemos em torno de 400 ou 500 mil presos, dos quais a metade, 40%, eram de presos provisórios. E fizemos, então, os mutirões carcerários e pensamos, então, também nessas medidas alternativas, entre as quais a reforma que veio no artigo 319, que entrou no chamado pacote ou pacto republicano número 2, que nós firmamos, então, com o presidente Lula e com outros presidentes de poderes, para que nós pudéssemos, de fato, mudar esse sistema. Por uma dessas ironias do destino, a proposta central desta nova medida atenuadora da prisão preventiva, seguindo o que está no texto constitucional, era as tornozeleiras eletrônicas. E, em seguida, nós tivemos uma imensa dificuldade, como se sabe, de ter disponibilidade das tornozeleiras eletrônicas. Então, houve até, depois da decisão que o Supremo tomou naquele chamado caso, o estado de coisas inconstitucionais, eu acho que o ministro Alexandre, ainda ministro da Justiça, houve por bem prever que o FUNPEN também serviria para financiar, e isso foi estabelecido numa medida provisória, para financiar também a compra de tornozeleiras eletrônicas. Eu ainda associo que vale destacar que outra desembargadora, já foi dito também pelo ministro Lewandowski, SIR, e seu filho, VE, também alvos da Operação Faroeste, tiveram as suas prisões preventivas convertidas em domiciliares por decisão do STJ em situação semelhante, aparentemente, à da paciente desses autos. Outro sim, sobretudo em face do decidido pela segunda turma, em 10/10/2017, 18/12/2017, ao apreciar os HC 143.247, 146.666 e 147.192 e 157.730, em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento legal suficiente para conceder o presente lite na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Precisamos lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403 de 2011, nos termos da nova redação do artigo 319
do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pela acusada. Assim, diante do exposto, eu estou divergindo do relator e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, poderá o juízo de origem impor motivadamente medidas cautelares diversas da prisão na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Quando me deparo com casos como este, eu sempre acho que é importante lembrar para nós o caso Nelson Meuren, aquele caso em que, por circunstâncias muito especiais, deixamos de atender a um pedido, houve até um empate, portanto, o habeas corpus deveria ter sido proclamado como concedido, mas por essas mazelas do sistema eletrônico não foi, e o resultado que nós sabemos foi a morte do paciente. Portanto, nessas condições, eu estou concedendo a ordem, proclamo o resultado, ordem indeferida, vencidos o ministro Lewandowski e o ministro presidente, relator ministro Edson Fachin. Senhor presidente, Vossa Excelência me concede a palavra? Por favor. Nada obstante eu tenha em 4 minutos a sessão no Tribunal Superior Eleitoral, gostaria de informar o colegiado e a senhora advogada que, na condição de relator, nada obstante a denegação de ordem, a informação oral que a advogada traz a essa sessão leva a esta relatoria determinar que o STJ avalia as circunstâncias referidas pela combativa defesa que contribui para o exame da matéria. E, em segundo lugar, senhor presidente, creio que as situações referidas por Vossa Excelência com a devida vênia não têm o mesmo patamar de comparação. Eu não voltarei aqui a detalhes daquela situação trágica, inclusive em homenagem e respeito ao falecido deputado. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.